Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like, não se esquece. E uma passadinha na loja assombrada.com.br. Combinado? Vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Cuidado com aquilo que deseja. O que eu vi na estrada? A procissão das almas? Vamos lá. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Olha eu aqui de novo. A boa e velha Fulanildes. Não sei se lembram de mim, mas sou a mesma dos relatos A Maldição da Boneca Amiguinha e Escravos Puxando Correntes. E o relato que eu vou contar agora aconteceu comigo mesma há uns 3 anos atrás, no ano de 2019. E juro, meus amigos, foi a coisa mais apavorante da minha vida. Sinceramente, o susto que levei foi tão grande que nem sei como que eu tô viva. Bom, chega de papo e sem mais delongas, vamos ao relato. E como sempre, se houver nomes, todos eles estarão trocados. Muito obrigada. E como disse aí em cima, Ana, o fato aconteceu no início do ano de 2019. No mês de fevereiro, para ser mais exata. Na época do famigerado carnaval. E eu, apesar de ser carioca, e desde que me entendo por gente, sempre odiei essa festa. Apesar de ser carioca, sempre odiei o carnaval. É gente demais, barulho demais e tumulto demais pro meu frágil psicológico. E assim como eu, uma parte da minha família também odeia a festa. Mas ama o feriado, já que é uma oportunidade de descanso por alguns dias. E graças a Deus, os meus pais possuem uma casa de veraneio na região dos lagos. Mais precisamente no município de Arraial do Cabo. Um verdadeiro paraíso na terra. Ou melhor, no Rio. O lugar é tão lindo e exuberante que ganhou o apelido de Caribe brasileiro. Sim, eu sei. Devido às suas praias limpíssimas e paisagens naturais de tirar o fôlego. E quem é de lá, ou já foi pra lá, sabe do que eu tô falando. E eu convido você, Ana e Matheus, para conhecerem. Garanto que não vão se arrepender. Falar pra você que a gente teve chance de ir pra Arraial do Cabo, a gente estava em Rio das Ostras. Mas eu estava, assim, com uma virose. Não pude ir. A galera foi, eu não fui. Também tava um trânsito, porque era época de ano novo, também para chegar até lá. O pessoal ficou 4 horas, sei lá, no trânsito para chegar. Ainda bem que eu não fui, porque eu não tava muito bem. Realmente, já tinha vomitado um monte. Tava bem, não. Tava uma virose. Aí acabei não podendo ir. Mas tive a chance de ir pra lá, sim. Um dia a gente volta. Mas enfim, como em todo ano, era tradição irmos pra lá no carnaval. Já estávamos nos planejando para a viagem. Porém, naquele ano, as coisas seriam diferentes, já que o meu pai, infelizmente, não poderia ir conosco. Como ele trabalha com limpeza urbana, o famoso gari, ele tinha sido escalado praticamente todos os dias do carnaval, folgando apenas na quarta de cinzas, coitado. Para inconformidade da minha mãe, né, que não aceitava isso. Ela já tinha mais de 30 anos de casa. Quer dizer, ele já tinha mais de 30 anos de casa e também já tinha se aposentado. Então, a seu ver, ele merecia alguma regalia. Mas, infelizmente, todos aqueles que trabalham em órgãos públicos, como médicos, policiais, bombeiros, garis, etc., sabem que não tem essa, não. Tá escalado, tem que trabalhar. Mas ele disse que assim que cumprisse o expediente na quarta, pegaria o primeiro ônibus para Arraial e nos encontraria lá. E passaria o resto da semana conosco, já que só viríamos na segunda-feira. Não era o ideal, né? Mas era o que tínhamos para hoje. Bom, enfim, já que o meu pai não iria conosco, não precisaríamos esperar até a sexta como sempre fazíamos. E foi então que decidimos ir na quarta noite mesmo, na esperança de não pegarmos o já conhecido engarrafamento nosso de cada dia, tendo então uma viagem mais tranquila. Pois é, lê do engano, porque naquela quarta o trânsito tava de matar. Parecia que todo mundo na cidade teve a mesma ideia que a gente
e resolveram viajar no mesmo dia e, pior, na mesma hora. Resultado, trânsito caótico. Foram 2 horas de congestionamento. Aquele anda, para, irritante, sabe, de enlouquecer qualquer cristão. Isso sem contar o calor, que era insuportável. Imagino. Ficamos naquele trânsito horrível, até que finalmente chegamos na ponte Rio-Niterói, a principal via que liga a capital do Rio com a região dos lagos, a região serrana e também o interior. E esta também não estava em melhores condições, porque novamente foi aquele anda, para, até chegarmos ao pedágio. Só depois de passarmos dele é que a coisa melhorou um pouco. Descemos até a cidade de Niterói e seguimos o nosso caminho com um pouco mais de tranquilidade. E foi nessa hora que a minha mãe teve a brilhante ideia de dizer para o meu primo, que era quem dirigia o carro, para irmos pela Serrinha, um caminho alternativo, porém mais rápido, diminuindo o trajeto então pela metade. Ele concordou e foi. Embora eu tenha pensado que pegar aquele caminho de nada adiantaria. Porque, pelo visto, nós e praticamente metade da cidade do Rio, é isso? Praticamente metade da cidade do Rio estávamos indo para o mesmo lugar. E, novamente, seria aquele trânsito de matar. Mas é aí que o sobrenatural acontece, Ana. Aquele caminho denominado de Serrinha não tinha esse nome à toa, porque a estrada ficava no meio de uma serra. E se aquele lugar já é sinistro de dia, você imagina de noite, com pouca ou nenhuma iluminação, a não ser aquelas que vinham dos faróis dos carros. Mas naquela noite, por incrível que pareça, não havia carro nenhum naquele trecho, apenas o nosso. Estranho, para dizer o mínimo. Nessa estrada, o que se via naquele momento era a mata escura do lado esquerdo da estrada e um paredão de pedras do lado direito. Isso sem contar as curvas sinuosas que, com a mínima distração, poderia te levar a uma grande ribanceira e a morte certa. Misericórdia, credo. Nossa, tá fazendo um frio de repente, disse minha mãe esfregando os braços. Fez um frio aqui? No carro estávamos eu, minha mãe, minha prima e seu marido. E minha prima disse, nossa, é verdade. Eu sei que em lugares onde a vegetação é abundante, a temperatura costuma mesmo ser mais amena. Mas naquela hora estava um frio incomum. A temperatura pareceu despencar uns 10 graus, sendo que em menos de 15 minutos estava um calor infernal. Não sabia por quê, mas logo iria descobrir. Senti um calafrio e um medo tomou conta de mim. Enquanto seguíamos sozinhos naquela estrada sinistra, de repente minha mãe começou a orar. E apesar de ser evangélica, às vezes ela tinha uns sextos sentidos estranhos e às vezes até algumas visões. Eu tenho certeza que ela sentiu aquele clima estranho. Logo depois de orar, ela nos disse para fechar as janelas do carro e verificar se as portas estavam bem trancadas. Ai, que horror! Estranhando o fato... É ela, isso? Minha mãe, né? De repente minha mãe começou a orar e apesar de ser evangélica, às vezes ela tinha sexto sentido e tal. Eu tenho certeza que ela sentiu aquele clima sinistro. Logo depois de orar, ela, eu acho, nos disse para fechar a porta do carro. Estranhando o fato dela nos pedir isso, fizemos o que ela havia pedido e verificamos tudo. E dissemos que estava tudo certo. Ela acenou positivamente com a cabeça e foi aí que um fato estranho aconteceu. Um de tantos outros fatos estranhos e assustadores que aconteceram naquela noite. Depois de nos dizer isso, em menos de 5 minutos a minha mãe caiu num sono profundo. A véia apagou do nada, como se alguém tivesse dado algum calmante para ela.
Minha prima e eu nos entreolhamos e foi a vez dela começar a rezar, pedindo aos orixás e aos seus guias proteção enquanto estivéssemos ali. Meu primo, que continuava dirigindo, de repente disse: "Meu Deus, o que é aquilo?" Olhamos para a mesma direção que ele e vimos uma família parada no meio da estrada. Quer dizer, no meio do nada. Naquela estrada escura. Se tratava de um casal e o que parecia ser suas duas filhas. Era um homem que parecia ser de meia idade, na casa ali de seus 30 e poucos anos. A mulher era um pouco mais nova, na casa de uns 20. E as meninas, uma devia ter, sei lá, uns 6 para 7 anos, segurando na mão do pai. E um bebê de poucos meses no colo da mãe. E todos eles tinham os olhos vazios, parados. Não esboçavam reação alguma. Parecia que apenas estavam ali. Mas o que eles fazem parados aqui nessa estrada escura agora? E pior, com as filhas, com criança. Será que eles não têm medo do perigo? Disse o meu primo. Ele fez menção em parar o carro, com certeza com o intuito de ajudar, afinal, uma família com criança pequena. Foi quando eu e minha prima gritamos um não em uníssono. Assustado, ele olhou para nós e voltou a dizer: "Não o quê? Afinal, o que há com vocês duas?" Valdir, disse a minha prima. "Valdir, por tudo que é mais sagrado, não para esse carro." E ele, mas tipo, é uma família com criança, às vezes precisa de ajuda, aconteceu alguma coisa, né? E a minha prima interrompeu o que ele ia dizer e falou: "Valdir, pelo amor de Deus, e pelo menos uma vez na vida, escuta o que eu te digo, não pare a porcaria desse carro." Ele agora se assustou com o jeito da esposa e a obedeceu sem questionar. E continuamos seguindo viagem. Até que uns 200 metros mais ou menos à frente, do lado oposto da pista, nós vimos um carro capotado, com as suas 4 rodas para cima. E ao ver aquilo, meu primo parou o carro dizendo: "Olha, eu não sei o que deu em vocês duas hoje, mas não importa. E também não importa o que vocês pensem, mas as duas, querendo ou não, eu vou parar o carro e vou ajudar essas pessoas." Bom, nós não tínhamos alternativa, a não ser concordar. E afinal de contas, também estávamos preocupadas com o que tinha acontecido, né? Vai que aconteceu um acidente, a família precisava, sei lá. Fomos com ele até o local do acidente. E coincidentemente, havia uma família dentro do veículo. O Valdir acendeu a lanterna do celular e falou: "Oi, olha, não se preocupem, tá? Estamos aqui para ajudar. Se tiver alguém vivo aí, por favor, nos dê um sinal." E nada. O Valdir se aproximou mais um pouco, mas levou um susto tão grande que ele acabou caindo, sentado e exclamando: "Deus de misericórdia, eu tô louco, só pode. Eu devo ter enlouquecido, não é possível, meu Deus, não é possível." Vale dizer que o meu primo sempre foi cético ao mundo espiritual. Como teve uma criação evangélica, ele sempre dizia que morreu, acabou, e que essa coisa de assombração não existe. Ao ver o susto do marido, a minha prima perguntou: "O que houve, ser humano?" "Paola, Fulanildes, venham até aqui. Vocês precisam ver isso. Eu preciso saber que eu não tô louco." Então fomos até o local onde ele estava e adivinhem, gente. Pois é, queridos, a família do carro era a mesma que estava na estrada. Eu, quando os vi, cheguei a fazer xixi nas calças. Literalmente eu fiz. E não me orgulho disso. Mas fazer o quê, né? Há momentos que não dá para controlar. E esse, com certeza, foi um desses momentos. E enquanto estávamos lá, com cara de paspalhos tentando processar tudo aquilo, do nada, e quando eu digo do nada mesmo, uma senhora surge de sei lá onde, materializou ali, bem do nosso lado. Ela era bem velhinha e negra. Tinha as costas curvadas e usava um pedaço de pau para se escorar, como se sentisse o peso dos anos. Ela trajava roupas muito antigas, como se fosse do tempo dos escravos.
Ela olhou para nós com olhos tranquilos e um sorriso doce. E ela, de alguma forma, nos transmitiu paz. Não tenham medo, meus filhos. Eu não vou lhes fazer mal. E de alguma forma nós sabíamos daquilo, que ela não ia fazer mal. Pobres criaturas, que Deus nosso Senhor lhes conceda a paz. Ela estava dizendo, né? E então notamos que em sua mão esquerda, ela trazia um pesado terço de madeira. Meus filhos, rezem comigo. Vamos rezar para que essas pobres almas sigam em paz. E vamos pedir para que espíritos de luz venham buscá-los e os conduzam em paz, principalmente as crianças. Misericórdia, que situação! E assim nós fizemos. E depois de orarmos, ouvimos um barulho, tipo uma cantoria, que nos pareceu uma mistura de lamento e orações, tipo uma procissão. A velhinha nos olhou ainda sorrindo e disse: podem ir agora, vão em paz, e não se preocupem com o que irão ver e ouvir. Não tenham medo, vocês chegarão aonde querem em paz. Voltamos para o carro. E o meu primo logo se apressou em ligar para os bombeiros, para a polícia, para os homens de preto, sei lá quem fosse que pudesse ajudar. E quando nos preparamos para pegar a estrada novamente, vimos o que realmente parecia ser uma procissão. E nela, da frente para o meio, havia mulheres que trajavam branco e traziam velas acesas em suas mãos. Do meio para trás, havia 4 homens, também vestidos de branco, mas ao invés de velas nas mãos, eles traziam nas costas 4 caixões. 2 que pareciam ser para adultos e outros 2 menores para crianças. E nesse momento eu pensei que eu precisaria de uma fralda geriátrica, mas consegui me segurar a tempo de chegar em casa, graças a Deus. Agora eu já posso morrer, porque eu tenho certeza que eu já vi de tudo nessa vida, disse meu primo, voltando a ligar o carro. E a minha mãe? Bom, a criatura continuou dormindo o caminho inteiro até chegar em casa. E quando acordou, nos disse que teve um sonho estranho, em que envolvia um acidente na estrada e uma procissão assustadora. Como ela era hipertensa, cardíaca, deduzimos que Deus resolveu apagar a velha para que ela não presenciasse aquele momento assustador. Vai que a coroa dessa... uma coroa dessa infarta, sei lá. Aí seriam 5 mortes ao invés de 4. Sendo assim, resolvemos não dizer nada a ela e deixá-la pensar que tudo aconteceu no mundo dos sonhos. Resumo da ópera. Sabe por que eu coloquei no título do relato "Cuidado com aquilo que deseja"? Porque toda vez que eu via aqui no canal ou em outros canais relatos de pessoas que diziam ter visto fantasmas nas estradas, eu dizia que esse era o meu sonho, que um dia eu queria viajar à noite só para ver a assombração. O que eu não esperava era que isso podia acontecer mesmo. E quando aconteceu, eu fiquei com mais medo do que peru em véspera de Natal. Portanto, assombrados, cuidado com aquilo que desejam. Bom, Ana, aqui é o fim do meu relato, mandando um beijo a você, Matheus, bebês, pets e até a próxima. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, que horror. Não, eu só fico pensando, eu não fiquei nem chocada com os fantasmas, assim. É lógico que a gente fala, nossa, é o mesmo. Mas imagina você encontrar o carro e você se deparar com a família dessa inteira morta dentro do carro. Eu acho que isso é o mais assustador. Não o fato de ter o fantasma lá, ou a senhorinha que apareceu do nada, ou até a procissão vindo assim. Mas eu acho que eu ia ficar chocada de presenciar isso, sei lá, dentro do carro, sabe? Meu Deus. E aí, pessoal, já passaram por uma situação parecida? O que vocês acham? Se for comentar, que seja com respeito, por favor. Ok? Se passou por algo parecido, manda o seu relato pra gente. Aqui você não tá sozinho nas suas experiências sobrenaturais. Um grande beijo a todos e a gente se vê no próximo relato. Fui!